Ela foi colocada para fora de casa como se não fosse nada. Mas o que ninguém sabia era que a história dela ainda estava apenas começando. Uma mulher humilde, sem teto, abandonada pela própria sorte. Um milionário misterioso que surge no momento certo. Prepare-se para viver uma história real, intensa e cheia de reviravoltas. O calor era seco e batia forte no capô da caminhonete prata, que subia devagar a estrada de chão. A poeira subia atrás dos pneus e cobria tudo com um tom alaranjado. Rafael dirigia com o braço esquerdo apoiado na porta, o ar-condicionado desligado porque a ventoinha tinha dado problema naquela manhã. Mesmo assim, ele preferia fazer aquele trajeto devagar. Tinha comprado umas terras ali perto e estava indo ver pessoalmente. Queria entender se aquele pedaço de mundo tinha algum valor além do número nos papéis. No banco do passageiro, uma pasta marrom com documentos e uma garrafinha d'água quente. Nada demais. A vila era pequena, com casas simples, algumas de tijolo cru, outras de madeira quase caindo. Crianças brincavam descalças e galinhas cruzavam a estrada como se fossem donas do lugar. Mas foi quando ele virou a esquina perto da venda do seu Edmar que viu algo que o fez parar o carro. Sentada no chão, bem ao lado de um portão caído, estava uma mulher jovem. Devia ter pouco mais de 20 anos, talvez uns 27. Os cabelos presos de qualquer jeito com um elástico de pano e o rosto coberto de poeira. Ao lado dela, uma sacola velha, uma mala rasgada e um cobertor todo sujo. Parecia cansada, mas o olhar dela era firme, como se estivesse segurando o choro com orgulho. Aquilo pegou Rafael de um jeito que ele não soube explicar. Ele desceu do carro sem pensar muito. Não era o tipo de cara que parava para conversar com estranhos ainda, mas depois da vida que tinha levado. Desde que perdeu a esposa, tinha ficado mais calado, mais frio. Mas aquela cena não deixava ele seguir. Quando se aproximou, ela olhou direto nos olhos dele, sem desviar, sem medo. "Tá tudo bem com você?" Ele perguntou, tentando parecer tranquilo. "Tá sim", ela respondeu rápido, mas a voz saiu baixa. Deu pra ver que ela estava tentando parecer forte. "Você tá esperando alguém?" "Não. Já fui expulsa, não tem mais quem esperar." Ele se abaixou um pouco, sem saber o que dizer. Aquela resposta não era o que ele esperava. "Expulsa? De onde? Por quê? Quer me contar o que aconteceu?" Ela respirou fundo e passou a mão no rosto para tirar o suor. Por um segundo, pareceu que ia se recusar a falar, mas depois olhou em volta e falou como se já tivesse cansada de repetir aquilo para si mesma. "Minha mãe morreu faz uns dias. Eu morava com ela. A casa era dela, mas aí apareceu um homem. Disse que era o dono do terreno. Mostrou uns papéis, chamou a polícia e eu fui colocada para fora. Não tive nem tempo de pegar tudo. Só consegui isso aqui." Rafael não disse nada. Ficou em silêncio, observando ela. O nome dela era Clara. Ele perguntou e ela respondeu sem rodeios, com um orgulho meio triste, como se não quisesse a pena de ninguém. Disse que morava ali desde criança, que a mãe cuidava da casa e nunca teve problemas até aquele cara aparecer do nada. "E agora, vai pra onde?" Ele perguntou. "Não sei. Acho que vou esperar escurecer. Não tem muito o que fazer." Ele ficou parado por uns segundos. O sol batia forte, mas ele nem sentia. Só pensava que não podia deixar uma mulher sentada na rua daquele jeito. Era errado, e ele podia fazer alguma coisa. Sabia disso. "Eu tenho um chalé aqui perto. É simples, mas tem cama, chuveiro, comida. Você pode ficar lá uns dias até pensar no que fazer. Se quiser." Ela olhou desconfiada. Não era boba. Sabia que esse mundo não era feito de boas intenções, mas também não tinha muita opção. E o jeito que ele falou foi direto, sem rodeio, sem segundas intenções. Ela se levantou devagar, pegou as coisas e assentiu com a cabeça. "Tá bom, mas só por uns dias." "Tudo bem," ele respondeu, com um leve sorriso. "Vamos." Entraram na caminhonete. No caminho, ela não falou quase nada.
Olhava a paisagem pela janela como se fosse se despedir do lugar. Rafael também ficou quieto, mas de vez em quando olhava para ela de canto de olho. Aquela mulher carregava alguma coisa diferente. Não era só a dor. Era a força escondida por trás do cansaço. Chegando no chalé, ele abriu a porta e mostrou o espaço. Era rústico, mas limpo. Um quarto só, uma cozinha pequena, banheiro com água encanada. Nada de luxo, mas muito melhor do que uma calçada no meio da vila. Clara agradeceu com um aceno e entrou. Ele deixou a chave em cima da mesa e disse que voltava no fim da tarde com comida. Antes de sair, olhou mais uma vez para ela. Tinha alguma coisa naquela história que ele ainda não entendia, mas sabia que queria descobrir. E não era só curiosidade. Era um tipo de inquietação que ele não sentia fazia muito tempo. Saiu sem dizer mais nada, ligou o carro e voltou para o centro da cidade. A cabeça dele, que até aquele momento só pensava em documentos e lucros, agora estava cheia de perguntas. Quem era aquele homem que tirou Clara de casa? Como ele conseguiu fazer isso? Por que ninguém fez nada? E mais importante, o que Rafael podia fazer? Porque naquele momento, sem saber exatamente por quê, ele decidiu que não ia deixar aquilo daquele jeito. Clara entrou devagar no chalé. O lugar era pequeno, mas arrumado. Tinha um cheiro leve de madeira seca misturado com café antigo. As janelas estavam abertas, deixando o vento entrar e balançar as cortinas gastas. Do lado direito, um sofá simples coberto por uma manta azul. Mais ao fundo, uma cama com lençol branco meio amarrotado, um criado mudo com uma lâmpada de leitura e uma garrafa de água quase cheia. A cozinha era aberta, acoplada à sala, com um fogão de 2 bocas, uma pia limpa e uma prateleira com alguns pacotes de arroz, feijão e um pote de sal grosso. Ela largou a mala rasgada no chão, olhou em volta e ficou parada por uns segundos. Não parecia real. Algumas horas atrás, estava sendo empurrada para fora de casa, com as vizinhas olhando sem saber o que dizer. E agora, estava ali, debaixo de um teto que não era dela, com um homem que mal conhecia, oferecendo ajuda sem cobrar. Nada, sentia uma mistura de alívio e desconfiança. Era difícil abaixar a guarda depois de tudo. Andou até a cama e passou a mão devagar sobre o lençol. A pele suada grudava na roupa, e o corpo doía por causa da noite anterior mal dormida. Sentou-se na beirada da cama e ficou olhando para a parede. Ali, pendurado, tinha um quadro simples com uma imagem do mar. Nenhuma decoração cara, nada de luxo. Era o tipo de lugar feito para descansar, não para mostrar. Ela pegou a mochila pequena e tirou uma muda de roupa amassada. Foi direto para o banheiro. O chuveiro era elétrico e a água esquentou rápido. Quando a primeira gota quente caiu no ombro, ela fechou os olhos. Ficou ali, imóvel, deixando a água correr por cima dela como se lavasse mais do que a sujeira do corpo. Lavava a raiva, a tristeza, o medo. Ficou tanto tempo ali que a água começou a ficar morna. Saiu do banheiro enrolada numa toalha meio áspera e foi direto para a cama. Deitou ainda molhada, cabelo pingando no travesseiro, e só então percebeu o quanto estava cansada. Enquanto isso, Rafael dirigia de volta ao centro da cidade. Parou no supermercado, comprou algumas coisas simples: pão, queijo, leite, bolacha, café e frutas. Tudo rápido. A cabeça ainda estava cheia de perguntas. Pensava nela, no jeito como ela falou da mãe, no olhar firme que segurava o choro. Não era comum ver alguém naquela situação com tanta dignidade. Ele não conhecia Clara, mas alguma coisa dizia que ela merecia mais do que aquilo que tinha vivido. Quando voltou ao chalé, estava escurecendo. A luz do poste piscava lá fora, e os sapos já começavam a cantar. Entrou devagar, carregando a sacola de compras. Deu 2 passos e ouviu a porta do quarto ranger devagar. Clara apareceu, vestida com a roupa limpa, os cabelos ainda molhados, os olhos mais vivos do que antes, mas ainda com aquela expressão de quem está tentando entender se pode confiar ou não. Trouxe umas coisas para você comer, ele disse, erguendo a sacola.
Obrigada. Ela respondeu, simples, direta. Rafael colocou as compras na mesa e começou a guardar. Abriu a geladeira, ligou a luz da cozinha. Ela ficou em pé perto da pia, olhando ele se mexer com naturalidade, como se aquele fosse o jeito dele de dizer, tá tudo bem, fica à vontade. Depois de alguns minutos, ela puxou uma cadeira e sentou. O silêncio entre os dois não era estranho. Era um silêncio confortável, daqueles que não precisam ser quebrados. Você mora aqui? Ela perguntou. Não, só venho de vez em quando. Uso esse lugar para fugir um pouco do mundo. Ela assentiu com a cabeça. Entendia bem essa vontade de fugir. E o que você faz? Continuou. Negócios, imóveis, investimentos. Muita coisa chata. Ele respondeu com um sorriso leve. Chata, mas que dá dinheiro, né? Ele riu. Não era acostumado com pessoas falando assim, sem rodeio. Gostou disso. Dá. Mas tem hora que dinheiro não resolve muita coisa. Ela ficou quieta. Pensou na mãe, na casa onde cresceu, nas coisas que perdeu. Pensou em como tudo que tinham podia caber em 2 sacolas. Talvez ele estivesse certo. Rafael levantou e colocou 2 canecas de café na mesa. Ela pegou uma, agradeceu com um gesto rápido e bebeu devagar. O café estava forte, do jeito que ela gostava. Ficaram ali por mais um tempo, falando pouco. Ela contou que tinha trabalhado como ajudante em uma mercearia, depois como cuidadora de uma senhora doente, mas perdeu o emprego quando a mulher faleceu. Depois disso, ajudava a mãe em casa e vendia pão caseiro na vila. Ele escutava tudo sem interromper. Prestava atenção em cada detalhe, como se montasse um quebra-cabeça. Ela não falava com pena de si mesma, nem tentava impressionar. Só contava, e isso deixava ele mais curioso ainda. Já era quase meia-noite quando ela bocejou e pediu licença. Disse que precisava dormir. O dia tinha sido longo. Rafael só respondeu que tudo o que precisasse era só chamar. Ela entrou no quarto e fechou, a porta com cuidado. Deitou na cama e puxou o lençol até o queixo. O corpo relaxou, mas a cabeça ainda rodava. Pensava se aquele homem era de verdade, se era só sorte ou mais uma pegadinha da vida. Queria confiar, mas o medo ainda gritava lá no fundo. Mesmo assim, dormiu. Pela primeira vez em dias, dormiu sem precisar ficar com um olho aberto. Rafael ficou mais um tempo na sala, olhando para a janela. O vento balançava as folhas lá fora. Ele não entendia ainda o motivo, mas sentia que aquela mulher tinha entrado na vida dele por algum motivo que ainda ia descobrir. E tinha certeza de uma coisa: não ia deixar que ninguém mais pisasse nela. O sol ainda nem tinha subido direito quando Rafael acordou. Tinha dormido no sofá da sala, com a televisão desligada e os pés para fora da manta. A cabeça estava cheia de coisas, e ele sabia que aquele dia seria corrido. Levantou devagar, foi até a cozinha, colocou água para esquentar e preparou um café rápido. De vez em quando, olhava em direção ao quarto onde Clara dormia. Ainda era cedo para acordar alguém, então resolveu sair em silêncio. Pegou a caminhonete e dirigiu até a cidade. Estava com a cabeça focada. Antes de qualquer passo, queria saber mais sobre a história da Clara. Tinha algo que não batia. Aquela casa não parecia ter sido invadida. E Clara não tinha o perfil de quem inventa histórias só para ganhar vantagem. Não era o tipo de pessoa que mentia para tirar proveito. Tinha alguma coisa errada ali, ele sentia isso. Foi direto pro escritório do Dr. Caio, um advogado que trabalhava com ele há anos e resolvia tudo com calma, mas sem deixar passar nada. Rafael entrou, explicou rápido o que sabia e pediu que ele investigasse o caso da casa da Clara. Nome da mãe, localização do terreno, datas, tudo o que lembrava. O advogado anotou tudo e disse que ia começar pela matrícula do imóvel. Só precisava de um tempo. Enquanto isso, Rafael resolveu andar pelo centro. Passou na papelaria, comprou um chip novo para o celular e deixou num aparelho reserva que tinha na caminhonete. Queria dar um telefone para Clara, já que ela estava sem contato com ninguém. Não era controle, era precaução. Do jeito que aquele
tal de Amaro agia, não seria estranho se ele tentasse se aproximar de novo. Quando voltou ao chalé, Clara já estava de pé, sentada na varanda, com um copo de água na mão. Tinha o olhar perdido, como se estivesse tentando lembrar do que era viver sem estar em alerta o tempo todo. Quando viu Rafael chegando, levantou devagar e abriu um sorriso discreto. "Acordei faz pouco tempo", ela disse. "Obrigada por ontem." "Tá tudo certo", ele respondeu, entregando o celular. "É simples, mas dá pra se comunicar. Já tem crédito." Ela pegou, surpresa, e ficou olhando pro aparelho como se fosse uma coisa estranha. Depois agradeceu, meio sem jeito. Sentaram na varanda e ficaram ali um tempo. Rafael não contou nada sobre o advogado. Só perguntou mais sobre a mãe dela. Queria entender melhor o que tinha acontecido. Clara falou com calma. Disse que a mãe se chamava Zuleide. Tinha vindo de Pernambuco ainda jovem e construiu aquela casa com as próprias mãos, aos poucos. Nunca teve escritura registrada em cartório, mas pagava impostos, contas de luz, tudo certinho. Tinha até uma declaração de posse antiga, assinada por um funcionário da prefeitura. A casa era dela, disso Clara nunca teve dúvida. Mas as coisas começaram a mudar depois que a saúde da mãe piorou. Um homem apareceu oferecendo ajuda, dizendo que era sobrinho distante de um antigo dono do terreno. Levou café, comprava remédio, era todo gentil. Clara achava aquilo estranho, mas a mãe, já doente, acabou aceitando algumas visitas. E quando a mãe morreu, não demorou 2 dias para aquele mesmo homem aparecer com papéis, dizendo que era tudo dele. Clara tentou argumentar, mas ele já tinha advogado, polícia e tudo armado. "E esse homem, como é o nome dele mesmo?" Rafael perguntou, tentando manter a calma. Amaro Andrade. Rico, arrogante, e quando não consegue as coisas, com conversa. Consegue com pressão. Rafael assentiu. Guardou o nome na mente. Já estava claro que aquilo não tinha sido coincidência. Mais tarde, o celular dele tocou. Era o Dr. Caio. Rafael se afastou um pouco e atendeu no meio do quintal. "Achei umas coisas estranhas", o advogado disse. A matrícula da casa foi atualizada há menos de 1 mês. Antes disso, estava em nome de uma empresa que foi aberta e fechada em menos de 1 ano. E essa empresa era de um tal de Amaro Andrade. Parece que ele usou essa empresa como laranja para transferir a posse de forma rápida. É golpe velho. Legal no papel, mas podre por dentro. Rafael ouviu tudo em silêncio. O sangue começou a ferver. "Tem como reverter?" "Se a Clara tiver como provar que a mãe morava lá há décadas, sim. Mas vamos precisar juntar tudo. Contas antigas, recibos, testemunhas. Vai dar trabalho, mas dá para lutar." Rafael agradeceu, desligou e voltou para a varanda. Clara estava sentada, com o rosto virado para o céu, tentando pegar um pouco de sol. Ele não disse nada sobre o que descobriu. Ainda não era a hora, mas algo mudou nele. Agora não era mais só uma questão de ajudar. Aquilo era pessoal. Tinha alguém tirando vantagem de uma mulher que já tinha perdido tudo, e ele não ia deixar isso passar. Clara, sem saber de nada, pegou uma folha de papel